bem-vinda ao Mulheres Apaixonantes. E hoje o nosso tema está muito interessante. O tema desse vídeo de hoje, então, é Eu Quero Me Valorizar. Como, então, fazer e sentir que você está sendo valorizada? Como agir para ser valorizada no relacionamento e como fazer para ser realizada? E o que fazer quando você não estiver sendo valorizada no relacionamento? O que significa ser valorizada? Como é que uma mulher pode se sentir, ou como ela se sente que está sendo valorizada no relacionamento? É claro que isso é muito subjetivo, ou seja, não existe uma cartilha bem pronta, com regras, que todas nós devemos ter como modelo. E isso é óbvio quando se trata de um sentimento, de uma situação em que é nós mesmos, com nossa subjetividade, que vamos poder ter este termômetro. No seu íntimo, cada mulher, de fato, ela sente quando o seu parceiro a valoriza ou quando ele não a valoriza. O que é ser valorizada? E uma das frases que eu mais escuto das mulheres, e talvez no seu mundo também é a frase que você mais se repete e escuta das suas amigas: eu quero ser respeitada, eu quero ser valorizada e amada com este meu parceiro. Mulheres que estão em relacionamentos sem grandes conflitos, elas já repetem isso com muita frequência, já repetem essa frase. Agora, aquelas que estão em relacionamento abusivo também costumam dizer a mesma frase, só que com uma grande diferença, e é uma diferença que é notável, é visível. Ao falarem esta frase, elas engolem seco, e lágrimas costumam descer dos seus olhos. E por que isso acontece? E porque mesmo que estejam escondendo de si mesmas, elas sentem que há muito tempo não são amadas. Elas sentem que há muito tempo não são nem mesmo respeitadas. Imagine ser valorizadas. E elas também se sentem vítimas e impotentes. E isso é o que todas as mulheres mais procuram quando estão em um relacionamento. Não é óbvio para você, quando eu estou falando isso? É óbvio para qualquer uma de nós. Nós procuramos, sim, amor, respeito e serem valorizadas. O que faz essas três palavrinhas, essas três atitudes, esse sentimento de amor, ser tão importante para uma mulher? E agora eu quero te perguntar algo para você já começar a se questionar. Quantas vezes você não se sentiu frustrada por achar que seu parceiro não te dá o devido valor? Ou quantas vezes que você sentiu que ele deixou você de lado e isso te machucou de uma maneira muito profunda e abalou inclusive a relação? Ou pior ainda, há quanto tempo que você vem sofrendo toda espécie de abuso, fazendo você perder até a noção do seu valor, perder a noção do que significa para você amor próprio? Vamos fazer agora um paralelo com tudo isso que eu estou dizendo agora. Vamos olhar se o seu parceiro é uma grande contradição. Ao invés de ele valorizar você, ele te critica o tempo todo. Mas, por outro lado, ele também não te liberta? E, pelo contrário, ele faz um constante massacre de sua autoestima com comentários do tipo: ninguém vai te querer, olha lá se tem alguém nesse mundo que vai querer você. Você deve dar graças a Deus por eu estar do seu lado. Logo em seguida a comentários como este, a pergunta que você deveria se fazer se você tivesse a mínima noção de valor próprio, se você se valorizasse, é a seguinte: você deveria imediatamente fazê-lo ouvir a seguinte pergunta: então, por que você está comigo? Mas, infelizmente, o que acontece é seu silêncio. E, imediatamente, de cabeça baixa, consentindo com o que ele acabou de dizer, o que você pensa é: verdade. Será que alguém vai me querer? Acho que não vai mesmo. Então, eu vou ficar aqui nessa relação. Eu vou dar graças a Deus
que eu estou num relacionamento? Ao invés da atitude dele fazer você sentir que você é um presente para a vida dele, um presente para ele, o que você sente é que ele está fazendo um favor de estar a seu lado? É isso que você sente? Olha, é essencial, é ótimo se ambas as partes se gostam e se respeitam. E se respeitam na mesma medida quando estão se relacionando. E fique óbvio para você, repita isso para você constantemente. Você não merece nada menos que um relacionamento ótimo. Você não merece nada menos que um relacionamento que faça, no mínimo, você se sentir valorizada. Existe quem diga que o amor é quando nós construímos uma casa lá no outro, dentro da outra pessoa. Agora, minha amiga, eu vou te dizer algo e preste muito atenção no que eu vou te dizer. Se você, com muito cuidado, construir uma casa no outro, mas essa casa anda sempre abandonada por ele e com ares de total desleixo por ele, é hora de você realmente começar a rever os seus conceitos. Nenhum relacionamento abusivo deve ser mantido e alimentado, muito menos por você. E você não precisa sofrer por um homem que não sabe, no mínimo, te valorizar. Certamente o tempo que você tem perdido com este homem, que visivelmente não sabe ser feliz com o que ele tem ali nas mãos dele, com este presente que é você, pode ser vital para você encontrar uma pessoa que realmente lhe dê o valor merecido. E saia daí correndo, porque além de você perder tempo, há muitas outras coisas que você deve estar perdendo. Será que você anda confundindo ser valorizada com receber o mínimo de um parceiro? O mínimo. Como? Ele lavar a roupa, ajudar na casa, ou estar dizendo que te ama, mas as suas ações, as ações deles, não são, no mínimo, coerentes com este amor que ele diz tanto que sente? E preste bastante atenção que o seu parceiro, ele pode estar desvalorizando você a um nível que é muito crítico e você nem se dá conta. Muitos e muitos abusos, na maioria das vezes, quando muito bem feitos, inclusive, são muito sutis, que ele precisa te manter ali. Mas, infelizmente, eles não têm a mesma sutileza ao serem perversos para o seu amor próprio, para a sua autoestima, para o seu alto valor. Talvez até mais perversos do que aqueles abusos que são claros, porque pelo menos você poderia ver. Estes que ficam escondidos em suas sutilezas, quando você se dá conta, a sua força, o seu amor próprio, a sua autorreferência positiva já estão aniquiladas. Como um homem te desvaloriza? Alguns comportamentos podem fazer você se perguntar: ele não me valoriza? Veja alguns sinais mais comuns. Ele nunca está satisfeito com o que você faz, está sempre reclamando quando vocês estão juntos e você coloca sua autoestima abaixo do chão para estar suportando as críticas dele, às vezes de maneiras sutis para os outros, mas muito cortantes para você. A sua autoestima é colocada lá embaixo. Ele faz do seu corpo algo muito negativo, o comentário dele é sempre negativo a esse respeito, ou o contrário, apenas quer te apresentar como um troféu quando seu corpo é bonito, mas nem se importa o que você pensa ou se você não se sente bem com isso. Ele não demonstra em nenhum momento querer compromisso ou ainda deixa claro que não quer se comprometer e com muitas e muitas e muitas desculpas para fazer ainda você compreender a situação dele, até ter pena. E aí você justifica para você mesmo e aceita permanecer nessa relação que absolutamente nada te oferece, mas com certeza tira sua paz, tira sua autoconfiança, tira o seu amor próprio, porque você sempre fica pensando: será que neste momento ele está com uma outra mulher agora? Ele não tem compromisso com você? Será que ele vai encontrar alguém e se envolver de verdade e eu vou ser definitivamente deixada de lado
enquanto eu vejo ele assumir uma outra relação e ser feliz, e ser responsável e respeitar essa outra pessoa, é isso que tira a sua paz, porque você justifica ele dizendo que não quer compromisso. Ele não se faz presente também quando você precisa, e mais precisa. Eu me lembro de um certo relacionamento que eu tive, que a minha mãe precisava muito de uma cirurgia no fêmur, era uma cirurgia extensa, para a idade dela, inclusive, e ela estava no hospital bem longe da minha casa, numa outra cidade, a uns 20 quilômetros, e eu pedi o meu namorado daquela época para me levar naquele lugar. E ele simplesmente me respondeu, meu amigo precisa muito de mim para ir no enterro do pai dele. E eu naquele momento me lembrei, mas quando o pai desse meu namorado morreu, fui eu quem fiquei antes no hospital, que passei as noites e que passei dias e dias com ele o consolando. Então, naquele momento, eu fiquei pensando, que relacionamento é esse? Ele não estava comigo no momento que eu muito precisava. Outra coisa para você prestar atenção, ele te faz promessas, te enche de expectativas e não cumpre nenhuma delas e ainda te culpa pela incapacidade dele de honrar a palavra própria, a palavra dele. Alguns conseguem ser ainda mais perversos, porque dizem que você é que entendeu tudo errado, que não houve promessa alguma. E você até fica confusa, se perguntando, será que eu estou ficando doida? Será que eu exagerei? E ele não mede palavras para também te agredir verbalmente? Ele é crítico, também com seus sonhos, com seus objetivos, com seus desejos? Todos os seus sonhos, não importa se podem parecer tolos ou impossíveis aos olhos dos outros, mas eles devem ser respeitados e nutridos pela pessoa que está ao seu lado. Se alguém não respeita nem os seus sonhos, é óbvio que não respeita você. Outra coisa muito comum, ele mente para você? E olha, mentira é um grande sinal de que você está se relacionando com uma farsa, uma total farsa. O hábito de mentir dele também diz que ele não tem uma opinião muito elevada a seu respeito. No fundo, sabe o que ele pensa? Que você é uma idiota, que acredita em qualquer coisa. E ele, diante disso, sempre te deixa em segundo plano, em terceiro ou em último plano. Pense sobre isso, porque, na verdade, quem te deixa em segundo plano não te colocou em plano algum. Não faz parte. Você não faz parte de nenhuma prioridade nessa pessoa. E aí, é exatamente assim que você se sente. Você sente que somente tem importância quando já não tem a família dele, não tem os amigos dele e não tem nenhum outro compromisso para ele, que ele provavelmente nem te inclui nesses compromissos. Ele frequentemente está demonstrando para você desejo de que você mude totalmente. Estar em um relacionamento, muito naturalmente, é claro que provoca mudanças em nós, como meio de uma adaptação. Mas é óbvio que isso não significa que você deve abrir mão da pessoa que você é, que você deve se perder completamente neste relacionamento. Se o seu parceiro está te forçando a mudar nos seus valores, suas opiniões, seus gostos, suas amizades, sua maneira natural de ser, é um sinal extremamente grave. Isso não é um relacionamento. Você precisa ser outra pessoa para estar com ele. Portanto, não é você que está neste relacionamento. E não é você que ele está cuidando para estar. E honrando a sua presença. E sentindo você como um presente para ele. Outra coisa muito comum. Ele quebra a confiança. E não se trata somente de mentir. Mas também em outras coisas. E até coisas que podem parecer pequenas. Porque se você contar para ele, por exemplo, cuidar de algo que você precisa e ele se comprometeu com isso, você é óbvio que precisa confiar nessa pessoa, confiar que ele vai fazer isso. E essa confiança quebrada, raramente ela pode ser reparada. Na próxima vez que você de novo precisar dele, adivinha o que vai acontecer? Você não vai confiar. Isso não é um relacionamento. E ele ainda pode te fazer o tempo todo o quê? Se sentir inferior, com comentários pequenos, mas que reduzem sua autoestima constantemente. E quando você usa uma roupa ou um vestido curto, ele faz você se sentir o quê? Uma vagabunda? E quando você ganha um pouco de peso, ele logo já faz um comentário que você está uma balofa?
Ou quando você bebe demais, numa festa, que você extrapolou um pouco, ele diz que você só faz ele passar vergonha? Ou seja, ele não está lá para apoiar você, como diz que o faria. Ele não está lá para apoiar você quando você quer uma referência positiva a seu respeito. Ele não está lá quando você se excede e precisa de alguém de confiança para te amparar e até mesmo socorrer você. Afinal, nós somos humanas também. E nada de errado em falhar de vez em quando. É para isso que a gente tem companheiro. E aí, ele não cumpre os compromissos? Ele geralmente cancela encontros sem nenhuma justificativa razoável e ainda faz isso no último minuto, porque além de arruinar seus planos para aquela noite, ele te deixa no fundo do poço, com raiva e baixa autoestima. E a sua opinião? Ele respeita? Quando você está com os amigos e você faz um comentário ou opina sobre alguma coisa, ele inclusive te apoia, te respeita e está do seu lado? Ou o contrário? Ele não respeita de maneira nenhuma a sua opinião, nem na frente dos outros. E aquela situação quando você sai para um filme, para assistir um filme que você escolheu, ou para ir num show que você escolheu, ou para um restaurante que você escolheu, ele sempre está dizendo que suas escolhas são péssimas, que os seus shows favoritos são um lixo, que seus livros, seus filmes são maçantes e aborrecidos. Ele acha que tudo o que você diz ou faz é estúpido. Agora o que eu vou te falar aqui é a cereja do bolo, mas de um bolo podre. Ele dá em cima de outras mulheres e ainda te conta? Ele flerta com outras garotas? Ou não te conta e faz você achar que você está louca quando você percebe alguma coisa? Amigas, namoradas, garçonetes. Ele nem esconde essa atração que sente por outras mulheres? Esse é o pacote que talvez você tenha se identificado em uma ou algumas dessas situações. Este é um dos exemplos, e não para por aí, de uma mulher que está num relacionamento que não se sente nem um pouco valorizada. Agora eu quero que você preste atenção onde isso começou e como você pode virar esse jogo. Se você mesma não enxergar seu próprio valor, você jamais será capaz de mostrar o seu próprio valor. E ele nunca vai valorizar você. Em um relacionamento, quando você não comunica honestamente sobre o que você gosta e o que você não gosta principalmente, o que você não permite, se você não impõe limites, este companheiro seu nunca vai mudar. Se o seu parceiro ele não tiver em mente que haverá consequências se ele não tratar você com respeito suficiente, ele não vai ter nenhum incentivo para fazer isso, para tratar você com respeito e nem muito menos mudar quando ele ultrapassar essa linha de limite. Quando ele fizer isso, você tem que dizer. Ele vai continuar com o mesmo comportamento. Na verdade, vou te deixar bem atenta, ele vai piorar. E sabe por quê? Ele vai ultrapassando todos os limites, principalmente para descobrir até onde que você permite. Então, neste momento, você deve estar perguntando, como mulher que nós somos, Gislande, isso é cruel. Sim, é cruel, mas na cabeça de um homem, principalmente se ele é abusivo, este desafio é estimulante. Se ele não te valoriza, não há uma resposta certa ou errada. Cabe somente a você decidir se você está sendo ou não valorizada e se quando não estiver, se você continua neste relacionamento ou qual providência você vai tomar. No entanto, eu posso te dizer algo muito simples, mas não é fácil de fazer. Caso você decida permanecer aí, tenha certeza que você deve impor seus próprios limites. Tenha certeza de que ele vai mudar o jeito de tratar você somente se você fizer isso. Mostre que você precisa, mostre que você quer ser valorizada. Não aceite menos. Não deixe que um relacionamento vai minando sua autoconfiança e autoestima, porque isso aniquila quem você é. Agora, se ainda assim você perceber que esse parceiro não te respeita e nunca irá te respeitar, nunca irá te valorizar, mesmo você colocando limites, pule fora sem medo.
E faça isso muito, muito rápido. É por isso que ao começar um relacionamento, você precisa se dar esse tempo de conhecer e precisa impor os limites logo no início da relação. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha receio de que não haverá para você outras chances, não haverá pessoas lá fora que vão te fazer feliz do jeito que você quer e que você merece, não é ficando aí, não é sendo desvalorizada dessa forma, é que você vai tornar isso melhor. Então, por que que dentro de um relacionamento se sentir valorizada é tão importante para uma mulher? E o que que significa para uma mulher ser valorizada em um relacionamento? Quando nós olhamos o significado da palavra valorizado, no dicionário mesmo, o que nós encontramos é o seguinte: valorizado é um adjetivo que é usado para demonstrar que algo ou alguém recebeu valorização, cujo valor foi aumentado. A origem desta palavra, valorizado, vem de um verbo, valorizar. Ser valorizado, se vê isso, se enxerga isso no mundo, não através de somente palavras, mas também através de ações. Então, mesmo que você nunca se deu conta disso, quando você entra numa relação principalmente com um homem, você tem o desejo de se sentir ainda melhor, de se sentir ainda maior, mais bonita, ainda mais desejada. Você quer se sentir insubstituível, única para aquele homem. E se de verdade você sente que é isso para a vida dele, e ele enxerga isso, ele sente que você é um presente, ele é quem vai fazer de tudo para você se sentir bem ao lado dele. Porque ele terá todo o tempo o medo de perder este grande presente que é você. Ele é que não quer correr este risco. Por isso, amar, respeitar e cuidar de você, fazer você se sentir muito bem quando está com ele, serão atitudes inevitáveis, indispensáveis e muito naturais para ele. Você não precisará fazer esforço para obter isso. Ser amada, respeitada e valorizada. Então, durante todo momento que você assistir esse vídeo, mantenha essa pergunta: o meu parceiro me faz sentir assim? Respeitada, amada, cuidada, sentindo que eu sou grande, sentindo que eu sou insubstituível? Claro que homens e mulheres são bastante diferentes e têm formas diferentes de demonstrar esse afeto, preocupação, esse amor e esse cuidado, e muitas vezes nós não conseguimos demonstrar o que nós queremos. E o homem não nos atende porque nós não estamos demonstrando. E o resultado disso, consequentemente, é a sua frustração. E ela é gerada por esse sentimento que você carrega logo depois da frustração. Eu não sou valorizada e eu não sou respeitada. Mas será que mudar essa postura deve partir unicamente do homem? Ou é você, mulher, que deve cuidar de sentir o seu valor e cuidar de que tratem você como você quer, com respeito, amor e te dando e te entregando aquilo que você diz e demonstra que é o seu desejo. Então, tomar certas atitudes para conquistar esse direito de ser respeitada e valorizada é um direito e também um dever seu, já que isso deve partir de você. Você precisa esperar isso também de você. O que você deve esperar de um bom relacionamento? Partindo desse princípio, do que você pode se posicionar para ter isso, o que você então vai esperar de um bom relacionamento? Um bom relacionamento é aquele que te deixa com a pele mais saudável, o cabelo muito mais brilhante, a sua autoestima com certeza está lá em cima. E você nem precisa usar cremes caros para isso, nem shampoos também muito caros. Você naturalmente, porque você exala hormônios de saúde, de beleza, de alegria. Um bom relacionamento é aquele que te faz sentir linda, faz você feliz, vivendo e sendo, estando na sua própria pele. Deixa você ser a mulher que você é e é mais, muito mais. Faz você espontaneamente ressaltar todos os seus melhores pontos e faz você se sentir e ser uma mulher ainda melhor, todo momento, todos os dias. Você vai perceber, inclusive, o tanto que você está bela e atraente para outros homens que talvez nunca te notaram. Então, é indispensável dizer que um relacionamento é saudável
quando o respeito e este cuidado reina para ambas as partes. Quando você sabe o seu valor, é aí que você vai conseguir ir até o relacionamento dos seus sonhos. Vamos olhar para isso agora. As mulheres costumam confundir o valor que elas estão recebendo com o mínimo que elas recebem desse parceiro. Uma ajuda em casa, um elogio, ou alguns mimos que ele dá, ou te enche de presentes e de flores. É claro que essas coisas são muito bem-vindas e importantes numa relação. Dizer eu te amo. Mas elas por si só não trazem um carimbo, um certificado de que esta mulher está sendo respeitada, amada e valorizada. Então fique atenta a isso, porque normalmente os abusadores usam isso para te atrair na teia deles. Porque nós tendemos a tratar isso como um indicativo. Na verdade, mais do que um indicativo, uma prova de amor e de valor que ele está te dando. E todas essas crenças que eu acabei de dizer, por que elas estão na nossa cabeça? Porque elas nos foi colocada como verdadeiras manobras para nos adestrar. E sabe como isso que foi feito? Como é que isso foi gerado dentro de nós? Fazendo você acreditar nos contos de fadas. Infelizmente, os contos de fadas é que contribuíram muito para a sua formação afetiva e com a falsa ideia do que significa para você ser valorizada. Apesar de nós termos conquistado a independência, obtermos acesso a estudos, a termos carreiras em cada vez mais ascensão, mesmo pagando nossas próprias contas, ainda queremos ser princesas. Ainda pensamos que o dia mais feliz de nossas vidas será o dia que subiremos no altar para casar e assim seremos felizes para sempre ao lado de um companheiro, porque é isso que nos disseram. Nunca nos falaram sobre como seria depois do feliz para sempre. Então, na cabeça da maioria de nós, mulheres, ainda esses contos de fadas, que hoje ainda são perpetuados com toda a força das novelas, essa noção de que existem príncipes e princesas, mantém uma ideia muito arraigada de que a mulher sozinha não resolve a própria vida. E isso alimenta relacionamentos muito desiguais e comportamentos abusivos. Por que nós não resolvemos a nossa própria vida? Os homens, sim? Essa ideia ainda está embutida? Essa ideia traz a crença de que nem temos um valor se estivermos sozinhas. Você quer ver o quanto isso é verdade? Basta você acessar hoje vários conteúdos que estão no YouTube, no Instagram, em várias redes sociais, e veja o quanto os conteúdos que falam sobre conquistar um homem, eles têm muitas visualizações, muito maiores do que temas sobre o amor próprio, sobre a sua independência emocional e financeira, sobre relacionamentos em geral, sobre comunicação. Esses vídeos, com certeza, recebem menos visualizações. E por que é assim? Porque nesses contos de fadas, aos quais nós crescemos assistindo e ouvindo o tempo todo, tanto o príncipe quanto a princesa são seres perfeitos. Eles não são nem humanos. Eles já nascem e já valorizam aquela mulher e já amam sem o menor esforço. Este romantismo plastificado destes contos nos faz acreditar que nossa única opção é ser uma princesa. Mas este, infelizmente, é um modelo de amor que você não tem a menor liberdade. Você não pode ter vontade própria. Você não pode ter direito de se posicionar e nem mesmo reclamar quando algo não vai te agradar. A pergunta, então, que fica quando você tem esse modelo de amor é como é que pode existir aí amor, valor, respeito. Você não pode ter nada. Você é uma princesa que está ali só para servir. Como que pode existir essas palavras? Esses conceitos, no mínimo conceitos, nem na realidade das ações. Só que na vida real, a princesa é sem desejos, sem aspirações, sem sonhos. O seu sonho é somente casar com o príncipe e ser feliz para sempre. Agora, nem nos reinos isso acontecia.
A mulher casava, ficava em casa, tendo filho, cuidando de tudo. Mas, infelizmente, como resultado, muitas mulheres ainda buscam o homem que vai salvá-la da vida que elas vivem hoje. Vai ser perfeito, esse homem vai ser gentil, o provedor e o cavalheiro. E quando esse príncipe, então, vira um sapo, o que essa princesa faz? Ela passa fingindo para não enxergar, porque a frustração é impossível de aguentar. A frustração de ter depositado tanta expectativa, aliás, toda a expectativa de uma vida apenas no relacionamento. E este relacionamento ser um fracasso. Mas no mundo real, como é um cara legal? Como é um cara bacana? Provavelmente é alguém rotineiro, comum, com defeitos, que inclusive ele às vezes vai te irritar, ele às vezes não vai te agradar, não fará sempre aqueles gestos de perfeito cavaleiro e príncipe em cima de um cavalo para provar ou para te enganar o quanto gosta de você. Ao contrário, você vai perceber se é amada e se você é valorizada com as ações dele é diariamente. São aquelas ações que não vão deixar dúvida para você de que esse amor existe de fato, de que ele tem compromisso com você, com os seus mais íntimos desejos, desejos de ser amada, desejos de ser respeitada nas coisas importantes para você, que muitas vezes são diferentes das coisas que são importantes para os homens. Ele vai demonstrar de maneira natural, de maneira corriqueira, que ele é digno da sua confiança, comparecendo naqueles compromissos que são importantes para você, como o almoço na sua família, escutando também as histórias dos seus dias comuns, os seus anseios sobre o seu trabalho, ou as coisas ruins que você viveu, escutando também suas necessidades de crescer profissionalmente e os seus medos disso acontecer. E vai te apoiar, vai te incentivar e vai amenizar para você estes medos. Ele vai estar atento às suas necessidades da casa de vocês, naquilo que está faltando e naquilo que ele pode de fato contribuir, sem achar que a responsabilidade é somente sua, não só de fazer, mas de estar presente e atento ao que falta. Então, muitos homens que nós vemos cobrir a casa de flores, te encher de flores, fazer grandes demonstrações até públicas de afeto, o que eles estão, na verdade, tentando fazer? Muitas vezes, o que eles estão tentando fazer é mascarar seu comportamento abusivo ou até comportamentos narcisistas mesmo. Então, sabe aquele ditado que diz que mulher não gosta de homem bacana? Na verdade, isso não é culpa sua. Se você não aprendeu com a sua família o que significa um cara legal, que te respeita, que te ouve, que pede a sua opinião. Olha quando nós, como crianças, mulheres, não podemos nem dar opinião dentro da nossa casa. Também um cara que compartilha os seus sonhos com você e fica feliz de você compartilhar com eles o seu sonho. Aquele cara que te apoia na realização destes sonhos. Você aprendeu isso no seu lar? Você aprendeu isso na sua família de origem? Você viu seus pais sendo assim? Então não é culpa sua. Se você não aprendeu isso, se você também não aprendeu na sua família de origem, que um cara que sempre te joga para cima é possível de você ter do seu lado, que nunca te diz coisas para diminuir você, muito menos na frente dos outros. E também, quando vocês estão sozinhos, ele não faz isso porque ele te respeita. Se você não aprendeu que isso é que é ser valorizada, é porque sim, você foi, como eu, e como a maioria de nós mulheres, adestrada por contos de fadas. E continuamos sendo hoje adestradas, as nossas filhas, por novelas, filmes americanos, para acreditar no quê? Que o amor, ele vem acompanhado é de dificuldades. O amor vem acompanhado é de momentos de tensão, mas que você, mulher, vai passar. E tem uma outra coisa muito interessante, que nos contos de fadas nós aprendemos muito. E nos filmes também, nas novelas, que a mulher precisa ser salva.
Eis um problema grande com esses contos de fadas. E para que servem esses contos de fadas? E para que serve este tipo de aprendizado que a mulher precisa ser salva? Serve para reforçar que você tem que viver nessa passividade e viver na sua fragilidade, que a mulher é frágil. E aí, o que acontece com isso? Essa criação pelos contos de fadas acaba te ensinando como mulher que você é naturalmente muito mais emotiva, muito mais sensível, que você deve, inclusive, ser muito mais generosa. E outra coisa muito comum, e que é muito, muito repetitiva, que você precisa ser paciente. E isso, na verdade, não é simplesmente destituído de outros significados. Pelo contrário, tudo isso é confundido com você ter que aguentar tudo em nome de viver num relacionamento, de você ter um relacionamento. Porque nem fala que você vai viver, já que você, ao casar, já vai ser feliz para sempre. Tudo isso é, então, aguentado para que você tenha um relacionamento. Então, você precisa superar qualquer dificuldade, qualquer sofrimento que é te imposto por este cara e ainda ser uma boa menina. Nós já escutamos desde adolescentes frases muito repetitivas que homem é assim mesmo. E aí a gente cresce acreditando que o cara pode ser grosso, que ele é assim mesmo. Ele pode ser mal educado, ele pode ser um cara folgado. Imagina, sensível um homem, ele pode ser insensível, sem noção, e que você precisa aguentar, que você não pode criar conflitos por causa desse jeito dele. E ainda te dizem mais. O que adianta você mudar de parceiro? O que adianta você romper este casamento e trocar de homem? Você vai só trocar de problema. Então, minha querida, permaneça aí. Casou. Eu, por exemplo, escutava minha mãe dizer isso. Você escolheu, agora fica. Fica quieta. E ainda o seguinte, procura valorizar todos os pontos positivos que ele tem. E faça de conta que os outros não existem. Porque se você trocar, só vai trocar de problema. Minha querida, acorde. Acorde, porque só cabe a você pintar, escrever a sua própria história. Respeitar a você também é acreditar que você não é a pessoa errada disso. Você, como eu disse, não é culpada. No entanto, ao saber disso, ao perceber esse cenário como um todo, ficar aí torna você cúmplice do seu próprio sofrimento que este homem está te causando. Torna você passiva e aceitando essa vida. Por que é importante você investir tempo em descobrir o seu valor? Por que é importante isso? Veja bem, nós não podemos impedir que as pessoas se comportem de forma errada, mas com certeza nós podemos escolher qual será a nossa atitude. Eu não gosto nem de dizer reação, porque reação é você reagir, não é você agir em função de sua escolha. Diante daquele comportamento, é a sua responsabilidade. Como é que você vai agir quando você é desvalorizada? Você pode ir embora, ou você pode ficar, você pode enfrentar calada, você pode responder, se posicionar. Ele não está te valorizando? Você tem pensado se a sua atitude hoje está permitindo que seja assim e cada vez mais ainda pior? Quando você sabe seu valor, quando você também sabe escolher aquilo que vai nutrir este valor, com certeza, todas as situações, todos os lugares e principalmente qualquer pessoa que não se ajustar a essa definição de valor para você, que não se ajustar a nutrir o seu amor próprio, você não irá fazer o menor esforço de manter isso em sua vida. Aliás, pelo contrário, você vai fugir delas. E acredito eu que você nem vai pagar o preço para experimentar. O que você vai fazer é cuidar de todas as suas escolhas, é dar passos seguros, principalmente quando for conhecer uma nova pessoa na sua vida. Você vai para um encontro com um propósito. Eu não estou indo ser escolhida, eu estou indo avaliar se essa pessoa serve para entrar na minha vida e fazer parte dela. Quando você tem uma empresa,
Quando você tem uma empresa e coloca alguém desconhecido, você nunca dá aquele cargo para aquela pessoa de diretoria, a não ser se ele for muito qualificado. Então, essa pessoa sobe na sua empresa. E é da mesma forma que você precisa, quando gosta de si e se valoriza, fazer com pessoas que vão fazer parte da sua vida. Então, se você hoje tem dificuldade, trate você como empresa. Como você faria? Você colocaria seus bens empresariais na mão de um desconhecido? Não. Então, não coloque o seu maior bem, que é sua essência, que é o seu coração. Por que nós permitimos que o nosso parceiro continue fazendo as mesmas coisas repetidamente e coisas ruins? Uma razão simples seria o fato que muitas falam, mas eu amo essa pessoa. E de fato, nós mulheres somos seres relacionais e crescemos para cuidar. E crescemos, inclusive, para acreditar no amor. No amor, inclusive, que acontece na nossa vida e não que é construído. E assim, quando nós amamos muito alguém, nós queremos estar sempre com essa pessoa. Nós tentamos justificar seu comportamento de todas as maneiras. E quando a nossa autoestima ainda é baixa, é ainda pior. Nós encontramos uma maneira de ficar neste relacionamento. E por quê? Porque a própria perspectiva de não ficar com essa pessoa é avassaladora, é assustadora. Nós não vemos futuro, nós não vemos perspectiva depois de sair desse relacionamento. Porque tudo que você está criando é uma vida em função dessa pessoa, porque você não tem estima para si próprio. Acaba aquele ditado horroroso, ruim com ele, pior sem ele. Ele não te valoriza, mas você também não se valoriza. E então, você não quer perdê-lo. E o que acontece no seu subconsciente nessa situação? Para você, é mais fácil suportar alguém externo que não valoriza você e que até te desvaloriza muito, do que você passar horas sozinha com você mesma, lidando com seus próprios pensamentos tão depreciativos a seu próprio respeito. Então, esse é o motivo que talvez para você hoje esteja mais fácil estar lidando com uma pessoa que não te valoriza e ficar com ela, do que passar a sua vida olhando para você mesmo e pensando tão mal de você. Quais são os efeitos colaterais para uma mulher que não se sente tão valorizada e continua aí nesse lugar? O grande problema desse tipo de relacionamento é que eles ainda podem afetar ainda mais e muito mais seriamente a sua própria autoestima. Que já se ela já é abalada por você mesma, que já não se valoriza, antes de entrar nesta relação, imagine depois de viver anos dentro dela. Às vezes, quando você está no limite, prestes a pular fora, o que acontece com a sua autoconfiança? Ela está tão baixa que você começa a pensar, talvez ele não seja tão ruim, ou talvez eu mereça esse tipo de tratamento. Agora, pense bem o quão baixa está a sua autoestima, porque antes de estar com ele, você ainda conseguia lidar com você, com a sua própria vida. E agora, você não consegue imaginar uma vida lá fora sem ele. E ainda que você decida romper, ainda que você decida sair, a sua falta de confiança em si mesmo pode permitir que você faça o quê? Volte para ele novamente, ao encontrar aquela vida e encontrar-se com você. Ou ainda, encontre alguém que vai te tratar tão mal quanto o seu atual. Então, o que acontece com você entrar nesses ciclos repetitivos de ter o mesmo tipo de comportamento uma e outra vez, o mesmo tipo de padrão de relacionamento? Como que você tem perspectiva de achar que existem outras coisas lá fora? Então, a sua mente sempre vai encontrar desculpa. Já ouviu falar de dissonância cognitiva? Exatamente isso. É quando uma pessoa possui uma opinião ou um comportamento que ela própria não está de acordo, que esse comportamento não está de acordo com seus valores, com as suas opiniões e os comportamentos normais. Esse termo ser dissonante, dissonância, é usado para descrever aquelas sensações de desconforto que são provocadas por suas crenças e por suas ações contraditórias. E como é que isso se aplica aos relacionamentos? Quando nós estamos nesse tipo de relacionamento, o que acontece? Você arranja todo tipo de desculpa para justificar a situação que você está. Por exemplo, imagine que sua amiga diga para você que ela está num relacionamento assim. O que provavelmente você vai dizer é para ela cair fora. Em duas palavras você fala, cai fora. Procura uma pessoa que valorize você. No entanto, quando você está passando por isso, quando está com uma pessoa que não te ama, que te coloca para baixo, que arrebenta sua autoestima, você encontra todo tipo de comportamento dele para você justificar. Você pensa coisas como, ele está cansado,
Ele está hoje muito nervoso por causa do trabalho, ou de uma briga que teve com um amigo, desculpas que, no fundo, você não acredita. Então, o que fazer numa situação dessa? Não é suficiente você ter instintos, não é suficiente você ter razão simplesmente. A maioria de nós temos esses sentimentos de que estamos no lugar errado, ou estamos tomando decisões erradas, ou não devemos estar com essa pessoa, mas não fazemos nada. Não agimos de acordo com aquilo que a gente está dizendo para o outro. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É claro que se fosse tão simples assim, você agir conforme o que você está dizendo como um conselho, ninguém comeria doces quando sente que está com sobrepeso. Ninguém usaria droga quando sente que essas drogas estão destruindo a sua saúde. E por aí vai. Apenas confiar nos seus instintos, apenas ouvir sua razão é somente metade da questão. É metade deste problema. A outra metade é você entrar em ação. Não adianta nada você ter insight. Você precisa ter força, ter a coragem, cultivar a sua autoestima, criar um plano para que você possa fazer o que você deve fazer. No entanto, a ironia é que quando a nossa própria autoestima está baixa, nós começamos a confiar menos em nossos instintos, menos em nós mesmos. Você deixou tanto o outro fazer o que queria com você, que você mesmo passa a não confiar em você. Por isso, a solução não é, primeiro, você buscar ser valorizada por uma outra pessoa. Jamais será em um relacionamento, jamais no relacionamento que você encontrar, jamais será aquela pessoa que vai te preencher. Jamais, sabe por quê? Porque no mundo você não consegue encontrar alguém que vai fazer por você aquilo que somente cabe a você. Dentro de você, se existe um vazio que você não está preenchendo, você não vai conseguir encontrar que uma outra parte, que uma outra pessoa faça isso por você. E ainda bem que é assim. É um erro enorme e é um erro muito perigoso você colocar essa tarefa na mão de qualquer pessoa, seja ela pai, filho, amigo e principalmente um namorado ou um parceiro. Em qualquer relacionamento no qual você transfere o seu amor próprio, a sua ideia de alto valor e respeito próprio, para as mãos de uma terceira pessoa, o que você está fazendo é entregando a ela o poder de dominar você, o poder de mandar você em você, o poder de dirigir você, de fazer escolhas por você, de dirigir a sua vida e dizer o que você precisa para viver. Ao fazer isso, ao entregar o controle para o outro, você está abrindo mão das suas próprias noções de limite. Você está abrindo mão do que é amar e ser amada, do que é valorizar a si mesmo e sentir que o outro te valoriza. Esse é o ponto em que você pode estar hoje, entregando para outra pessoa aquilo que você jamais deveria fazer. Cabe a você encontrar primeiro o seu valor. Cabe a você encontrar o que significa a noção de ter valor em você e para que depois você comece a se perguntar se aquilo que o outro está fazendo para você se encaixa naquilo que te satisfaz, como uma noção de valor, de ser valorizada, de ser amada e de respeitar o seu amor próprio. Não comece buscando referências externas. Não comece achando, inclusive, que um relacionamento vai te fazer feliz para sempre. É necessário que você olhe para você mesmo e consiga viver, inclusive, feliz sozinha. Porque quando você tem isso, onde quer que você vá, feliz, onde quer que você estiver, acompanhada ou não, você continuará feliz. Porque isso é encontrado dentro de você, nos seus limites, no seu amor próprio, no seu alto valor. Um grande abraço para você. E eu quero te ver no nosso próximo vídeo.